pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido, mais um vídeo demonstrando os equipamentos que eu estou utilizando agora. Nesta sequência, eu vou começar demonstrando o GR55. Este vídeo não será um review do equipamento, será uma simples demonstração. Eu vou começar então com alguns timbres que eu estou usando no dia a dia. Aqui eu tenho alguns scratch. Esse scratch, por exemplo, eu utilizo na noite para tocar uma música do Yes ou a Lonely Heart. Na sequência, eu tenho inclusive um piano que eu utilizo na mesma música. Um extrato com trêmulo. Uma Telecaster. Essa tele, no caso, eu estou simulando o captador agudo da guitarra, o captador da ponte. É bem interessante. Uma Stratocaster convencional. É importante frisar que a câmera está demonstrando somente o GR. Então aqui, no captador do sintetizador, a minha guitarra mesmo está desligada. Esses sons são simplesmente do GR, não tem o som da minha guitarra misturado. Seguindo. Aqui uma sonoridade que eu utilizo para tocar uma música do Rush, Tom Sawyer. Este banco, no caso, é para o solo do Rush. Esta é a ideia. Nesta música, por exemplo, no meio do solo, eu aciono a chave do GK3 e entra junto a guitarra com distortion. Aí, no caso, com o som da guitarra mesmo. Esta distorção, esse overdrive, está vindo do meu POD, o X3 Live que eu utilizo. Aqui eu posso misturar, então. Vamos lá, vou demonstrar mais alguns timbres. Aqui um piano que eu utilizo numa música dos Beatles. Aqui, uma mistura de um violão com corda de aço e um pouco de strings no fundo, que eu utilizo para tocar uma música do The Purple, Sometimes I Feel Like Scream. Então, este timbre. Seguindo, um órgão. Bem na linha dos Hammond antigos, que eu utilizo para tocar The Purple. Seguindo, aqui um banco de distortion que eu fiz no GR. Um overdrive. Aqui um banco interessante que eu preparei para mostrar para vocês. Este mistura uma levada, um groove bem moderno, e eu solto ele, brinco um pouco com ele e ligo o distortion na sequência, veja. Aqui, vou emendar, tá? Aqui um banco que eu preparei para vocês com um groove bem moderno. Então eu começo somente com groove. Eu aciono um dos pedais da pedaleira e ele mantém o som. Aí eu venho no GK3, misturo com o som da guitarra e posso improvisar por cima.
Seguindo mais alguns aqui, esta é uma simulação de voz humana. Os efeitos interessantes que eu misturo com a guitarra. Aqui no caso, né, é para fugir bastante da sonoridade convencional. Este simula um riff de guitarra, como se fosse um arpejo com notas fora de ordem, com um som bem espacial. Esse também eu misturo com a guitarra. Vou colocar um overdrive junto, ó. Esse também eu misturo. Um som mais espacial. Strings bem anos 80. Este aqui lembra a sonoridade de desenhos animados antigos. Vamos fazer uma escala aqui com uma sonoridade para um tema de filme de terror. Bom, agora eu vou demonstrar um pouco a parte de edição do equipamento. Percebam que eu tenho aqui 4 linhas diferentes. A primeira PCM1, a segunda PCM2, terceiro Model e 4 Normal, que seria o picape original da guitarra. A funcionalidade aqui é a seguinte, vamos colocar aqui. Eu vou deixar somente o primeiro ligado. Aqui eu posso simplesmente alterar os instrumentos. Nesta primeira linha, PCM1, eu vou até o final aqui para demonstrar a quantidade de timbres que eu tenho à disposição. 897 timbres. Então eu posso misturar as 4 linhas e fazer as edições. Vamos colocar um qualquer aqui, ó. Voltando mais um pouco, aleatoriamente. Ok. Vou desligar a primeira linha, vou entrar na segunda e vou fazer a mesma ideia. Vou abrir aqui para mostrar a quantidade de timbres. Veja que são muitas possibilidades. Então, tenho mais 897. No caso, são os mesmos, né, que eu posso utilizar de maneiras diferentes. Eu posso pegar um piano, colocar na primeira linha, um outro piano na segunda e deixar um com uma oitava de diferença do outro. Isso são muitas possibilidades mesmo. Vejam, são muitas, muitas mesmo. Bom, voltando. Aqui eu tenho, deixa eu desligar primeiro, né? Aqui eu vou ligar o de baixo. Aqui eu tenho guitarras, simplesmente simulação de guitarras e instrumentos de corda em geral. Quando eu seleciono um modelo de guitarra, eu posso selecionar o estilo, o captador, se é no caso aqui o Classic Strat, seria uma Stratocaster convencional. Então, ó. Eu vou deixar nela e vou dar uma passada pelos efeitos, pois deve ter alguma coisa ligada aqui que está gerando uma sonoridade que não deveria.
algum efeito ligado. Então vamos vir para a parte de efeitos. Aqui um ganhozinho. Eu vou colocar num banco de guitarra que eu utilizo para ficar mais fácil a demonstração. Vou colocar no banco da Strato mesmo. Então eu entro no modo de edição. Vamos voltar para o princípio, né? Aqui. Então, veja que somente a linha 3 está ligada. Classic Strat. Aqui o volume do patch. Para a direita aqui, eu estou selecionando, no caso, o captador de trás e o captador do centro. Então ele possibilita que eu mude o captador da ponte, meio e ponte, só o meio, meio e braço, somente braço. Perceba que as simulações são impressionantes. Então vou demonstrar algumas outras guitarras. Aqui então, eles colocam uma simulação de uma Stratocaster com captadores ativos. Aqui, uma com 2 humbuckings. Uma Telecaster. Uma Les Paul. Uma Les Paul com P90. E assim, tem uma quantidade aqui grande. Ó. Captadores, no caso, característicos da guitarra Danelectro. Uma Rickenbacker, uma 335, uma L4, guitarras semiacústicas. Aqui um violão corda de aço. O som está um pouco distorcido no caso aqui, porque eu estou com um simulador de amplificador ligado para melhorar a qualidade do timbre da guitarra. Né? Eu posso melhorar muito a qualidade desse violão vindo aqui, olha, na parte de efeitos. Vamos colocar aqui. Ó. No caso eu estou com o amplificador ligado, eu vou desligar o amplificador. Perceba que o som ficou limpo. Ó. Voltando lá então. Se eu continuo aqui, eu tenho um violão de nylon. Uma citara. Um banjo. Aqui seria aquele violão de aço, né? E eu tenho também contrabaixos. Então são muitas possibilidades realmente. Fora isso, entrando na parte aqui de efeitos, como eu disse, ele tem uma quantidade enorme de amplificadores. Veja. Muitos amplificadores, muitas simulações também de alto-falante, né? Possibilidades também de simulação de microfone, né? Na posição do microfone na frente do alto-falante, e os efeitos também. São muitos efeitos. Tem muitas possibilidades aqui de efeitos. Então, pedais, ele simula pedais de distorção, de overdrive, os mais famosos, os efeitos mais famosos. Então, são quantidades assim absurdas que a gente tem aqui de simulações. Vendo aqui mais uma linha de efeitos, olha. No caso voltando aqui à primeira linha, tendo a parte normal, pickup, eu posso misturar então o som da minha guitarra sem usar nenhum outro tipo de multi-efeito, passando por todas essas simulações que você viu, mas com os captadores da guitarra. Então, isso facilita muito também para que você busque um timbre que você já está acostumado do seu instrumento, né?
Essa, então, é a ideia da pedaleira que eu queria passar para vocês. Um equipamento muito diferente, um dos equipamentos mais interessantes que eu já vi, justamente por essa possibilidade absurda. Então você imagina ainda eu misturando com todo o set que eu apresentei no primeiro vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado.